Olá pessoal, estamos com um vídeo sobre lei de Coulomb e força elétrica. É um vídeo bem resumido sobre alguns exemplos, na verdade, de como aplicar a fórmula da força elétrica para resolver alguns exercícios. Bom, precisamos entender a fórmula da força elétrica. A força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o módulo de uma carga vezes o módulo da segunda carga dividido pela distância ao quadrado. Em outras palavras, essa fórmula é aplicada quando temos duas cargas pontuais, uma distante da outra a uma distância d, dada em metros, e essa distância produz nessas duas cargas, uma força resultante. Então a carga 1 e a carga 2 estão distantes a uma distância d, e isso gera uma força resultante. Se as cargas tiverem sinais iguais, essa força vai ser de repulsão. Se as cargas tiverem sinais diferentes, essa força vai ser de atração. Bom, mas vamos ver como que se aplica nos exercícios que a gente vê geralmente na sala de aula. Primeiro, duas partículas de cargas elétricas de 4 vezes 10 a menos 16 e 6 vezes 10 a menos 16 estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros, sendo K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9. A intensidade da força de interação entre elas em Newton é de... Vamos lá. Então aqui nós temos a fórmula geral. E aí nós vamos substituir na fórmula da força o valor de cada uma das letrinhas. A constante é 9 vezes 10 elevado a 9. A primeira carga é 4 vezes 10 a menos 16. A segunda, 6 vezes 10 a menos 16. E a distância, 3 vezes 10 a menos 9. Tem que tomar o cuidado de que esse valor está elevado ao quadrado. Bom, vamos multiplicar todo mundo em cima. 9 vezes 4 vezes 6 dá 216. Multiplicação de potências, a gente repete a base, soma o expoente. 9 menos 16 dá menos 23. E aí embaixo, 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 9 ao quadrado dá 10 a menos 18. Lembre-se, potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Ora, 216 dividido para 9 é 24. 10 a menos 23 dividido por 10 a menos 18. Repete a base, subtrai os expoentes. Menos 23 menos 18 dá menos 5. Transformando isso em notação científica, 2,4 vezes 10 a menos 4. Alternativa D. Observação. O grande cuidado aqui é substituir corretamente os números na fórmula. E o segundo cuidado é fazer as operações matemáticas de maneira correta. Que o grande problema aqui é que tem muito número escrito em notação científica, muita base 10, expoentes negativos, e isso tem que ter um certo cuidado para não errar. O segundo exemplo diz o seguinte: duas partículas de carga de mesmo sinal, cujos valores são Q1 igual a 5 microcoulomb, Q2 igual a 7 microcoulomb, estão separados no vácuo por uma distância de 4 metros. Qual é o valor do módulo das forças de interação elétrica entre essas duas partículas? Então a força elétrica é a formulazinha que nós indicamos lá no início. Substituindo corretamente os valores em cada um dos pontos, teremos que a força elétrica é a constante vezes a primeira carga, lembrando que micro é 10 a menos 6, segunda carga, e a distância ao quadrado. Observação que a distância aqui ela é 4 metros, já está na unidade padrão. Bom, 9 vezes 5 vezes 7, 315. 4 ao quadrado, 16. Potências de base 10. Quando multiplicadas, a gente repete a base, soma o expoente. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Ora, 315 dividido por 16, 19,7. Alternativa A. E o último exemplo é um exemplo que vai, ao invés de a gente calcular a força, nós vamos ter a força e vamos calcular a carga. Olha só, a intensidade da força entre duas cargas pontiformes iguais, situadas a uma distância de 4 metros uma da outra, é de 405 newtons. Então qual é o valor das cargas? Bom, aqui nós temos o módulo da força, nós vamos isolar a carga. Como a gente sabe que as cargas são iguais, a gente pode dizer que a carga 1 vezes a carga 2 é a carga ao quadrado. Ora, se eu quero saber o valor da carga, eu vou passar a constante dividindo e a distância para o outro lado multiplicando. E aí depois passo o expoente 2 para o outro lado na forma de raiz. Okay? Bom,
Uma observação importante, a gente trabalha somente com os módulos, então o valor negativo que poderia surgir da carga, isso aí a gente deixa para um outro momento, tá? Aqui é só para calcular o módulo, então a gente não considera o sinal negativo. Bom, depois que a gente isola a variável Q, nós vamos então fazer o cálculo. Substitui-se corretamente todos os valores dentro da raiz quadrada, força é 405, distância 4 e K0 igual a 9 vezes 10 a 9. Bom, 405 vezes 4 ao quadrado, que é 16, dá 6.480, dividindo para 9, isso vai dar 720 sobre 10 elevado a 9. Olha, transferindo esse número para cima, nós teremos 720 vezes 10 elevado a menos 9, porque quando a potência sobe para a parte de cima, né, no numerador da fração, ele fica com expoente negativo. Ora, pegando esse zero e transportando aqui, nós teremos 72 vezes 10 elevado a menos 8. Ora, calculando a raiz quadrada de 72 é aproximadamente 8,5, e 10 elevado a menos 8, a raiz quadrada, é só a gente dividir por 2 a potência, tá? Observe que eu não dividi por 2 aqui o 9, porque senão ficaria um expoente decimal, ou seja, 4,5, não ia ficar muito interessante, não ia ficar nada interessante se a gente fizesse isso, então por isso que eu coloquei esse zero como um dos expoentes aqui. Lembre-se, se eu tenho um zero, estou tirando um zero daqui, eu vou acrescentar 1 na minha potência. Bom, então tomem cuidado na hora de fazer o cálculo, que é bem tranquilo, só que as operações com notação científica às vezes pode ficar um pouco trabalhoso, então é só ter cuidado que tudo dá certo, ok? Até mais, estudem!